Sejam bem-vindos a mais uma edição do curso online Os 50 Ensinamentos Básicos da Doutrina Espírita. Esse curso nós já estamos realizando desde 2006 em centros espiritualistas, nos nossos trabalhos de animagogia, e existe uma versão online que está no YouTube, no nosso canal www.youtube.com.br/homoespirituales. Mas o curso que está na internet foi feito em 2007. E de 2007 para cá, se passaram 5 anos, e a gente acaba tendo uma outra visão, às vezes complementando os ensinamentos. Então, esse nosso curso, ele é uma atualização daquele que está na internet, e nós vamos gradativamente colocar no ar este outro, tirando aquele primeiro. E esse curso, é importante salientar, ele não visa a doutrinação e muito menos fazer proselitismo. O foco é dentro da perspectiva aí de uma ciência das religiões, ou até mesmo do que nós chamamos de espiritologia, que é a ciência do espírito, refletir sobre os ensinamentos que estão presentes na doutrina espírita, entendendo que a doutrina espírita não é científica, como alguns espíritas costumam dizer. Uma coisa que pode ser estudado de forma científica é a mediunidade. O fenômeno mediúnico em si pode ser estudado enquanto um fenômeno científico. Mas o que os espíritos, ou supostos espíritos, responderam para Kardec, e o que é justamente o que forma a doutrina espírita, isso não tem base científica. Nós não temos como comprovar cientificamente nenhuma das respostas que os espíritos passaram para Kardec. Nós não temos nem como saber se são de fato espíritos ou inconscientes dos médiuns que trabalharam com Kardec. Mas daí afirmar que o que os espíritos disseram é verdade, é comprovado cientificamente, isso ainda não é possível. Então, o que os espíritos transmitiram para Kardec tem que ser trabalhado no âmbito da fé, no âmbito da religião, no âmbito da crença. É uma crença transmitida, provavelmente, por supostos espíritos. E esse nosso curso, ele é baseado então em 50 perguntas das 1018 que compõem o Livro dos Espíritos. Então, o livro do Kardec foi escrito em 1857 e a partir, se acredita que o Kardec entrevistou o Espírito Verdade e a partir das respostas ele sistematizou a doutrina espírita. E até em relação ao Espírito Verdade, existe uma polêmica. Nós encontramos alguns espíritas que vão dizer que o Espírito Verdade é Jesus, e outros vão dizer que é uma confraria de espíritos ditos superiores que responderam as questões para Kardec. Então nós não sabemos, se foi de fato Jesus, se foram alguns espíritos que responderam as questões, ou até mesmo se não foi o próprio inconsciente do médium. Então, essa é uma questão que nós, do ponto de vista científico, não temos como saber. Claro que os kardecistas vão acreditar que foram os espíritos superiores que responderam e que tudo que eles disseram é verdade absoluta. Mas, para quem pretende estudar como nós estamos aqui fazendo, nós não temos como fazer essas afirmações, porque nós não temos provas sobre isso. O que nós podemos é comentar as respostas que foram feitas. Então, vamos dar início ao nosso curso? Nós vamos começar justamente para a pergunta número 1, que é a pergunta que abre o Livro dos Espíritos. E a pergunta que Kardec faz aos espíritos é: o que é Deus? E a resposta: Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então, essa resposta, aparentemente, ela é simples, mas ela também dá muito pano para a manga. Mesmo entre os espíritas, não há consenso sobre o que significa essa causa primária de todas as coisas. Se nós formos ler alguns livros espíritas que comentam essa resposta do Espírito Verdade, nós vamos encontrar pelo menos duas interpretações. Uma, que talvez seja dominante, é que vai interpretar meio de uma forma, vamos dizer, tradicional. Então, o que seria Deus causa primária? A ideia seria a seguinte, que Deus criou o universo, criou as leis que regem o universo, e criou os espíritos para evoluírem. Então Deus seria a causa primária. E a causa secundária seria o próprio espírito, que através do seu livre-arbítrio estaria então criando
ou co-criando esse universo. Essa me parece ser a visão dominante no meio espírita. Mas há uma segunda visão, talvez não tão dominante, que vai entender que Deus age até hoje. Então, como causa primária, nós teríamos o quê? Que Deus estaria a cada segundo agindo para que as coisas acontecessem. Então, é aquela ideia de várias religiões de que nada acontece sem que Deus permita. Porque Deus estaria, enquanto essa inteligência suprema, essa causa primária, agindo a todo instante para que apenas aconteça aquilo que é permitido, aquilo que seria o. Como eu vou dizer? É permitido mesmo, né? Permitido para acontecer. Então, se alguém não merece receber um tiro, algo acontece para que aquela bala seja desviada, a pessoa não receba o tiro, ou ela é intuída para se desviar. Enfim, alguma coisa acontece que impede a pessoa de levar um tiro. Agora, se ela está, vamos dizer assim, predestinada a receber um tiro, aí nada vai acontecer para impedir que isso aconteça. Então nós vamos ver que Deus, como causa primária, teria esse aspecto também de não um Deus morto que criou o universo e se ausentou, deixando o espírito viver a partir do seu livre-arbítrio. Mas um Deus como causa primária, ele estaria presente a cada segundo, fazendo com que a lei, vamos dizer assim, que rege a evolução dos espíritos, se processe de forma plena. Então, não que Deus estaria acompanhando a cada segundo, mas criou as leis e essas leis funcionam de forma perfeita, criando assim as provas e as situações que cada um precisa vivenciar. Então Deus não estaria ausente do processo de evolução. Ele estaria presente em cada situação. Uma folha que cai, um fio de cabelo que cai, um pão que é dado para alguém que passa fome, uma bala que acerta e desencarna alguém. Enfim, Deus estaria presente em todas as situações. Isso é muito similar àquela ideia que é comum também no catolicismo, dos três atributos de Deus. Deus onipotente, onisciente e onipresente, né? Então esse Deus causa primária, ele seria onisciente. Ele sabe tudo o que acontece, o que aconteceu, o que vai acontecer. Ele é onisciente, ele sabe tudo, né? E é onipotente, ele tem todo o poder. Então só vai acontecer aquilo que for permitido. E a gente vai ver nas demais questões que aparentemente é essa segunda interpretação que é a mais correta dentro dos ensinamentos que formam a doutrina espírita. Não que ela seja verdadeira, mas é que seria a visão que os espíritos passaram para Kardec, né? Esse Deus presente em cada situação da nossa vida. Então, nada aconteceria sem a permissão divina, seja para o bem, seja para o mal, né? Então, aquela visão de Deus que se ausentou e deixou o espírito viver plenamente seu livre-arbítrio, parece que não é a mais correta a partir das outras respostas que vêm a seguir. E, continuando nesse assunto, na questão número 10, o Kardec vai perguntar sobre Deus. E o que é interessante na pergunta é que o Kardec ele vai perguntar o seguinte: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta: não. Lhe falta um sentido. Então aqui nós temos uma resposta interessante. Como eu disse, não é científico. Se nós não temos como comprovar cientificamente que Deus existe, como ainda aceitar essa resposta que nós não temos o sentido para compreender a natureza de Deus? Mas ela é racional. Do ponto de vista aí filosófico, é uma resposta racional. Se nós entendermos que o espírito existe e ele é superior ao ser humano, então ele seria mais complexo que o ser humano. E quando esse espírito encarna, né, se liga a um corpo material, ele perde algum dos seus atributos, então seria lógico que ele alguns dos sentidos que o espírito tem não se manifestassem enquanto humano. Então o ser humano não teria esse sentido que lhe daria condições de compreender a natureza intrínseca de Deus. E dessa forma não entenderia como Deus age, como Deus faz para que as coisas aconteçam.
Então, essa questão é bem interessante, mas como eu disse, né, não é científica. Nós não temos como cientificamente dizer que isso é verdade. Mas é uma resposta que tem uma lógica, que tem uma certa coerência dentro de uma reflexão filosófica, dentro de uma reflexão aí mais do plano metafísico. E dando continuidade, vamos ver a questão 27. Como eu disse, nós vamos trabalhar em cima de 50 perguntas, que são as que eu considero as fundamentais. Então, se perguntar, mas por que você escolheu essas? Aí foi um critério subjetivo. Lendo o livro, eu cheguei à conclusão que essas 50 seriam as que dariam uma base para se entender o ponto de vista da doutrina espírita. Então, na questão 27, o Kardec vai perguntar o seguinte: haveria, sim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E a resposta, sim, e acima de tudo Deus, o Criador de todas as coisas. Então, olha que curiosa também essa resposta. Ela se aproxima um pouco da visão da ciência hoje em dia, da física, chamada física quântica, mas inserindo o espírito de uma forma mais concreta, né? Concreta, modo de dizer, né? Mais enfática. Porque nós sabemos que a matéria, na essência, é energia. Né? A energia se transforma em matéria. Essa é a grande conclusão da física quântica. Então, o que nós chamamos de matéria, todos os corpos materiais, na sua essência, elas se originam de um único princípio energético. O Tesla, por exemplo, que é um cientista do século XIX, ele chama de energia escalar. Essa energia básica que dá origem a toda a matéria. E os espíritos falam a mesma coisa. Existe essa matéria, que é essa matéria fluídica, né? Essa energia que sustenta toda a matéria, que dá origem a toda a matéria, e os espíritos. Então, os espíritos, eles estão ligados a essa matéria, a essa energia. E os espíritos, então, é que dariam a forma através dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. E, acima de tudo, existiria Deus. Então, Deus estaria por trás dessa relação entre os espíritos e a matéria. E então, se nós formos refletir um pouco sobre essa questão, é como se nós existíssemos dentro de um grande aquário, onde vamos dizer a água seria a energia e os peixinhos seriam as consciências dos espíritos. Então, o que existe de fato é isso. E nós, através das nossas percepções, dos sentidos, enquanto encarnados, vamos criar as diferentes formas materiais. Então, essas formas materiais, elas existem no ser humano, no nosso cérebro, e não necessariamente no plano real, no mundo real. Elas seriam como realidades ilusórias. Então, o que é real no universo seriam a energia que forma toda a matéria e os espíritos. E, acima de tudo, Deus. Essa é a conclusão da doutrina espírita. E aí uma questão importante que a gente pode refletir é sobre a realidade ou não, por exemplo, das colônias espirituais. Porque se o que existe, de fato, é essa energia cósmica ou escalar que vai dar sustentação a toda a matéria, então até as colônias espirituais elas são ilusórias. Elas existem na consciência daquele desencarnado que lá habita. Mas aquilo não é a realidade absoluta. A realidade absoluta seria apenas a energia escalar que está na base de toda a matéria. Seja essa matéria quintessenciada, etérica, como a das colônias espirituais, ou essa matéria mais grossa, com a qual nós convivemos aqui enquanto encarnados. Obviamente, né, sempre ressaltando isso no campo da hipótese. Nós estamos conversando aqui hipoteticamente sobre essa realidade. Não estamos aqui afirmando que isso é a verdade absoluta, que isso de fato existe. Né? Mas enquanto hipótese, e partindo da compreensão que está sendo proposta pela doutrina espírita, as únicas realidades, ou como vou dizer, o que é real no universo seria essa energia cósmica, base de toda a matéria, e os espíritos, e acima de tudo, Deus. Isso vai ficar mais claro também, a gente acompanhando as demais perguntas. Vamos ver na 36, quando o Kardec pergunta o seguinte: o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal?
E a resposta: não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. Foi como nós falamos. Então, essa energia que vai originar toda a matéria também vai originar essa matéria mais quintessenciada, que é uma matéria tão sutil que os sentidos não captam e nem os instrumentos que os seres humanos têm ao seu dispor, pelo menos até o momento. Pode ser que daqui a algumas décadas o cientista consiga descobrir ou criar um instrumento capaz de medir essas energias. E com isso identificar, vamos dizer assim, matéria existente na quarta dimensão, vamos dizer assim. Então, por exemplo, pode ser que aqui ao meu lado exista um vaso de flor que os sentidos não captem, que os instrumentos criados pelo homem não consigam captar, que a minha mão atravessa, mas que exista, né, numa outra dimensão, feita de matéria, mas uma matéria não tão com suas moléculas e átomos, mas não tão agrupadas, criando assim um objeto material, porém invisível aos nossos sentidos. Mas que na quarta dimensão, que seria, vamos dizer, a dimensão dos desencarnados, estaria ali presente. E o desencarnado poderia, então, interagir com esse objeto. Mas o importante, voltando aqui à questão, da questão 36, né? O universo, então, ele é povoado. Então, não existiria nenhum espaço no universo que estaria vazio. Então, os espíritos, eles estariam, vamos dizer, evoluindo. Eu não gosto muito dessa palavra evoluir, né? Mas estariam aí se iluminando, se libertando, vamos dizer assim, do ego, em vários locais, não só na Terra. Então, mesmo no sistema solar, que é onde nós estamos atualmente encarnados, haveriam espíritos vivendo experiências em outros planetas, em Marte, em Vênus, em Júpiter, no próprio Sol, né? Só que nesses outros locais, a forma de organização seria diferente. Então, eles não teriam necessariamente uma encarnação em corpos iguais aos nossos. Podem ser corpos mais sutis, uma energia menos densa, mas em todos os lugares do universo existiria vida, existiriam espíritos passando aí por suas experiências. E não só no sistema solar, mas também fora dele, já que o sistema solar, ele, nós sabemos, está na periferia da Via Láctea, e a Via Láctea está longe de ser a principal galáxia aí do universo. Então, não existiria apenas vida aqui na Terra como nós conhecemos. Existiria vida em outros planetas, utilizando outras formas de relacionamento com essa energia cósmica. Entendendo, como nós já vimos, que só há dois princípios universais do universo. O princípio energético que gera a matéria e o espírito que somos nós. E, acima de tudo, Deus, nosso Criador. Eu estou indo aqui um pouquinho rápido, mas até pela questão do tempo, já foram 18 minutos de curso. Vamos ver a questão 5.5. A minha intenção é trabalhar 10 questões num período de mais ou menos uma hora. Então acho que nós estamos num prazo mais ou menos razoável. Na questão 5.5 vai complementar aquela outra do vazio. Então Kardec pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? A gente acabou respondendo, né? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Então, nessa resposta, mais uma vez, o Espírito Verdade, né, que nós já falamos, não se sabe se é Jesus, se é uma confraria de espíritos, se é o inconsciente do médium que respondeu a pergunta, mas vai dizer que todos os globos são habitados. Então não há nenhum espaço, nenhum local no universo que não tenha vida, que não tenha espíritos passando por suas provas, por suas missões, adquirindo cada vez mais experiência. Prosseguindo, questão 85, a gente vai ver uma
um outro dado bem interessante que ajuda a entender todo esse processo. O Kardec vai perguntar o seguinte: então, na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? E a resposta: o mundo espírita. Ele preexiste e sobrevive a tudo. Então, quando o Espírito Verdade se refere, usa o termo espírita, ele não se refere necessariamente a quem é seguidor da doutrina espírita. O termo espírita, quando aparece no livro, se refere ao mundo dos espíritos, aquilo que os espíritos estão fazendo, né? Então, o mundo dos espíritos seria o mundo espírita. Tanto que o Kardec usa também uma outra palavra, espiritista, em alguns contextos, né? Eu gosto de fazer essa divisão. Quando eu uso o termo espírita, é para se referir ao espíritos. E espiritista, aquele que é adepto da doutrina espírita. Eu acho que essa separação é importante para evitar algumas confusões, alguns erros de interpretação. E voltando então aqui à resposta, o que o Espírito Verdade vai dizer? Que o mundo espírita, ou dos espíritos, ele pré-existe ao mundo material. E segundo alguns livros psicografados, nós que habitamos aqui a Terra, nós já, muitos de nós, já existíamos, né, já fomos criados antes da Terra ser criada. Então, o Espiritismo não aceita aquela visão clássica católica que Deus criou o mundo em 7 dias. O movimento espírita interpreta que a Terra foi criada realmente como a ciência descreve, em milhões de anos. Então foram milhões de anos necessários para que a Terra fosse criada e tivesse condições de existir a encarnação dos espíritos. Porém, os espíritos já existiam. Eles já estavam fazendo alguma coisa no mundo espiritual antes da Terra ser criada. E quando a Terra então foi criada, começou seu processo de encarnação. E, bem, ia adiantar uma questão aqui, mas vou deixar mais para frente. É a questão entre evolução do espírito e o processo de iluminação, de libertação do ego. Porque na prática é a mesma coisa, mas teoricamente a gente tem uma separação importante e que vai, de certa forma, até separar uma interpretação mais espiritista, da interpretação das filosofias orientais. Porque nas filosofias orientais o espírito ele já tem consciência, ele já tem uma certa plenitude. Ele é pleno, vamos dizer assim. Só que quando ele se liga à consciência humana, que é o chamado ego, essa visão espiritual fica velada. Então o espírito ele tem que, enquanto encarnado, ir se libertando dessa consciência humanizada para que a sua real condição se manifeste. Então o espírito já é feliz, o espírito já é amoroso, já tem fé, né? Isso tudo só está, vamos dizer assim, adormecido. Então o espírito não tem que adquirir conhecimento da Terra para evoluir. Isso seria uma contradição para a visão oriental. Então essa leitura, que não está necessariamente no livro dos espíritos, é uma leitura que os espiritistas fazem, que o espírito tem que aprender as coisas da Terra para evoluir, não faz muito sentido. O espírito já é, então ele não tem que evoluir. E quanto mais ele se prende às verdades criadas na Terra, menos ele se ilumina, menos ele desperta essa luz interior e reacende, vamos dizer assim, essa luz interior. Mas vamos deixar essa questão um pouco mais para frente, quando falarmos da evolução do espírito. Então, voltando aqui às nossas perguntas, nós já vimos a 85. Então, o mundo espiritual seria o mais importante. Tanto na questão seguinte, 86, o Kardec pergunta, mas e se por acaso o mundo material acabar? Sei lá, alguém joga uma bomba atômica e destrói o mundo material. Acaba os espíritos? Não. O mundo espiritual, ele pré-existe e ele sobrevive ao mundo material. Então, o mundo espiritual não sofreria nada com a destruição aqui da Terra. O mundo espiritual, ele pré-existe e sobrevive a tudo. Então, quando ele fala sobrevive a tudo, é a tudo. Então, não é uma bomba atômica, não é nada que vai acabar com o mundo espiritual. Tem até uma historinha de não é uma história espírita, é mediúnica, mas não é espiritista. Um rapaz que disse conversar com ETs, um médium aqui brasileiro,
Então ele disse que um ET, né, um espírito de outro planeta, conversava com ele e, e ele mostrou, né, esse médium, a preocupação dele com a destruição da Amazônia. E esse ET tinha dito, né, que eles têm condições de destruir a Amazônia e depois reconstruir, coisa que nós não teríamos essa condição. Mas o que eu quero mostrar com essa história? Que o mundo material ele é determinado pelo espiritual. Então, mesmo que nós, aqui humanos, tivéssemos o livre-arbítrio, pensando na primeira hipótese que eu falei para vocês, daquele Deus que criou o universo, causa primária, e se ausentou. Então isso dá bem para a gente entender esse processo. No primeiro aspecto do Deus, causa primária, que criou o mundo e se afastou, então nós teríamos livre-arbítrio para destruir o planeta. E Deus não pode fazer nada porque ele nos deu livre-arbítrio. Já na segunda hipótese, que é o Deus, causa primária, que participa ativamente, que está presente no dia a dia, a destruição do planeta só aconteceria se ele permitisse. Então até as, as catástrofes ou destruições que acontecem no planeta, Deus está por trás disso tudo, né? Então o ser humano teria um livre-arbítrio, mas até um certo limite. Aquilo que não for para acontecer, Deus iria intervir dentro da própria lógica, né? Não de uma forma miraculosa, mas fazendo com que aquilo não acontecesse. Vou tomar um exemplo. Vai pegar a questão agora que está em evidência dos índios. Então, se aquele grupo humano não tem que ser expulso de uma terra, o próprio plano espiritual vai fazer com que haja toda uma mobilização, intuindo pessoas a lutarem, a fazer movimentos, o que quer que seja, para que aquele processo não aconteça. Agora, se porventura aquele grupo, por karma, vamos dizer, karma não é um conceito espírita, né? Mas, por alguma razão, aquele grupo, por prova, vamos dizer assim, por prova ou expiação, tem que ser exterminado, a coisa vai acontecer. Tenha pessoas contra ou não. Então, só aconteceria aquilo que estivesse planejado, escrito para acontecer. E, como eu falei, na sequência das respostas, a hipótese mais provável é justamente essa, que Deus, como causa primária, ele está presente em tudo. Então nada acontece sem a permissão divina. Nenhuma tribo é exterminada se não for também dentro das provas e expiações daqueles espíritos. Já que o que é real é a energia e os espíritos. Então as formas humanas, preto, branco, índio, japonês, são apenas realidades ilusórias, próprias da vida aqui na Terra. No plano espiritual, nada disso existiria. Existiria apenas espíritos. Como também as relações que nós criamos, relações familiares e muito mais. Tudo isso seria apenas elemento da prova que o espírito tem que passar e não uma realidade absoluta. Mas vamos lá. Então só para concluir, o mundo material ele é secundário. Ele pode ser destruído, que o mundo espiritual permanece, porque o espiritual é o real e não esse que nós estamos vivendo. Vamos ver então a questão 88, que é bem interessante. O Kardec pergunta o seguinte: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? E a resposta: para vocês não, mas para nós sim. O espírito, se quiserdes, é uma chama, um clarão, uma centelha etérea. E ele vai continuar: que varia da sombra ao brilho do rubi, seja o espírito mais ou menos puro. Então, olha que interessante essa resposta. O espírito em si ele não tem uma forma, pelo menos para nós encarnados. Para o desencarnado teria. E essa forma, na verdade, é uma luz. E essa luz vai da sombra ao brilho do rubi. Então, o que nós podemos compreender? Na visão, vamos dizer, de alguns espíritas, o espírito seria criado na forma de sombra, e conforme ele vai evoluindo, ou seja, aprendendo as coisas através das encarnações, ele vai mudando essa cor. Ele vai deixando de ser sombra para ser um espírito brilhante, que tem o brilho do rubi. Nas visões, vamos dizer, mais ligadas às culturas orientais, a interpretação seria diferente. Então, o espírito, ele já tem o rubi
A cor dele já seria essa cor rubi, já seria a essência dele. Mas por alguma razão, essa luz estaria ofuscada, como se tivesse um agregado em volta que impedisse essa luz de brilhar. Então ele ficaria sombreado, seria uma sombra. Então, o estar sombra é um estado momentâneo, porque a essência dele é o rubi. Então ele não tem que evoluir, ele tem que apenas que acender essa luz interna. Ele tem que tirar isso que está agregado sobre ele, que não pertence a ele, mas é um agregado, que causa a sombra. Conforme essa sombra vai sendo retirada, o brilho interno vai se manifestando. E, e quanto menos impureza ele tiver, mais puro ele estiver, mais o brilho do rubi se manifesta. Então, não sei se vocês percebem a diferença, né? Uma é você acreditar que você nasceu sombra e você vai, então, a partir das experiências encarnatórias, adquirindo conhecimento, adquirindo moralidade, adquirindo outros atributos, e sua cor vai mudando, né, conforme essa evolução. Outra é você compreender que você já é. Você já é um rubi. Você já tem esse brilho. Ele simplesmente está ofuscado por alguma coisa que está encobrindo, como se fosse uma cortina que impede o sol de entrar numa casa. Quando você abre a cortina, o sol entra. Então seria algo parecido. Então, nas visões mais ligadas ao Oriente, o espírito não vai evoluir. Ele vai se libertar desse agregado que é o ego. Ele vai se iluminar. Ele já é luz, né? Também falar iluminar também seria equivocado. Ele só vai permitir que essa luz brilhe com mais intensidade. Então, por isso nós falamos nos nossos trabalhos de animagogia, nós interpretamos dessa forma esse ensinamento. O espírito já é. Ele só precisa, então, permitir que essa luz brilhe. Essa luz já está dentro dele. Então o espírito não tem que aprender a amar. Ele já é amoroso. Ele só tem que deixar fluir o amor que está dentro dele. Ele já é feliz. Ele não tem que vivenciar condicionamentos externos para a felicidade vir de fora para dentro. Ele tem apenas que deixar essa felicidade fluir de dentro para fora. Porque ele já é feliz. Essa felicidade pode estar apenas, vamos dizer assim, abafada, adormecida por alguma razão. Então aqui essa questão é importante porque, usando justamente a resposta dos espíritos, né, para o Kardec, entender essa leitura. Então o espírito, ele não tem uma forma determinada para nós encarnados, mas ele tem uma luz. E essa luz vai da sombra ao rubi. Então o espírito puro, ou seja, aquele que se libertou desse ego, ele manifesta essa cor do rubi. Aquele que ainda está iniciando sua caminhada, ainda tem esse agregado em volta dele, vai ter essa cor sombra que os espíritos aqui falam. E adiantando aqui o processo, né? Como que o espírito vai se libertando disso? Uns mais rápido, outros mais devagar, mas só tem um ingrediente, é o amor. Quanto mais amor é colocado na vida do espírito, nas relações que ele estabelece aqui na Terra, ou em outros planetas, mas ele vai queimando esse agregado que está o envolvendo, e sua cor original, o seu brilho, vai então se manifestando. Isso fica claro também na questão 91. Olha que interessante. É muito similar ao que está também no Bhagavad Gita. A resposta é similar. O Kardec pergunta o seguinte: a matéria constitui obstáculo ao espírito? A resposta: não. Eles penetram em tudo. O ar, a terra, as águas e mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Então, lembra que eu falei que até no Sol pode ser que exista espíritos vivendo lá? Pode ser que o Sol seja onde estão os espíritos mais evoluídos. Então, Jesus, São Francisco, Buda e outros. Claro, só voltando para entender o processo, né? Jesus, Buda, São Francisco não são espíritos. Foram encarnações que alguns espíritos viveram. Então, tanto que Buda não é um ser. Buda é um estado de iluminação. Aquele que se ilumina vira um Buda. Então, todos nós, um dia seremos um Buda, seremos um iluminado. Então, pode ser que os espíritos iluminados, aqueles que conseguiram se libertar desse ego, desse agregado, morem no Sol. Então, o fogo não os afeta. E aqui na Terra, os espíritos penetram o fogo, a terra, a água. Não tem barreira. A matéria não é barreira para os espíritos. Agora, é claro,
se nós formos pensar na dimensão dita espiritual, tipo uma colônia espiritual, aquela matéria, sim, vai limitar o espírito. Ele vai ficar preso àquela materialidade daquela dimensão. Mas a nossa matéria aqui da Terra, essa não é nenhuma barreira ao espírito. E nós vamos já quase terminar. Vamos ver só mais duas perguntas. A número 118 e a 126. Então, na 118, nós vamos encontrar a seguinte pergunta. Podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distancia da perfeição. Quando o espírito finda uma prova, fica com conhecimento que não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. É interessante que essa resposta também está no Bhagavad Gita. O Arjuna pergunta para o Krishna, né, o que acontece quando o espírito desencarna e ele não atingiu ainda a perfeição. Ele fala, você vai ficar naquele estágio e vai continuar daquele estágio. Em nenhum momento, no Bhagavad Gita, se fala que o espírito vai retroceder. Normalmente, a gente ouve alguns espiritistas que desconhecem a literatura do Oriente e apenas falam da boca para fora, costumam dizer, não, nas filosofias orientais o espírito ele se degrada. E o espiritismo não aceita isso. Não são todas as filosofias orientais que vão falar isso, né? O próprio Bhagavad Gita não traz essa informação. O espírito ele também pode ou estacionar ou evoluir. Ele no seu processo de iluminação. Daquele ponto que ele parou, ele retoma a encarnação seguinte. Então não há degeneração do espírito. Então, tanto para o hinduísmo, vamos dizer, o hinduísmo que segue a Bhagavad Gita, quanto para o livro dos espíritos, o espírito ele pode ou estacionar na sua evolução, na linguagem espírita, ou no seu processo de libertação do ego, na linguagem oriental, daquele ponto em que ele parou. E dali ele continua a sua caminhada. Vamos ver só mais um para a gente encerrar por hoje? São 37 minutos. Fica um tempinho bom, um vídeo não muito grande. A questão 126. Os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama como o mesmo coração. São chamados maus porque sucumbiram. Não eram antes, mas que simples espíritos. Então, olha que interessante essa resposta, né? Nós que temos a mania de ficar julgando os outros, dizer que fulano é mau, que fulano é inferior, que fulano é superior. Na verdade, essa classificação é totalmente humana e preconceituosa. Porque o espírito dito mal, ou aquele que sucumbiu, ele era um simples espírito. Apenas ele pode não ter passado na sua prova. A gente vai ver mais para frente que, segundo a doutrina espírita, são 3 tipos de encarnações. A encarnação por prova, por missão ou por expiação. E todos nós passamos ou por missão, ou prova ou expiação. Então o espírito é igual. E nós temos aquela tendência a valorizar aquele que é bonzinho, né? Então um São Francisco, ele é alvo de adoração. E já vamos dizer, um ser humano, vamos dizer assim, malvado, como um Hitler, né, que mandou milhões de pessoas aí para a fogueira, seria um ser do mal. Só que para Deus, eles são espíritos. Então, como está na resposta, Deus vai amar aquele que, vamos dizer, passou na prova e o que não passou da mesma forma. E só Deus sabe se quem passou ou não passou na prova. Quem somos nós para dizer que Hitler não passou na prova dele? Nós não sabemos. Talvez a missão dele fosse o que ele fez. Nós não temos aqui, do nosso ponto de vista humano, como classificar o espírito. A gente classifica dentro da ótica humana que São Francisco foi um ser do bem e Hitler foi um ser do mal. Mas essa é a ótica humana. Nós não sabemos como Deus classificaria a ambos, né? Mas pelo livro dos Espíritos, a resposta é: Deus ama a todos com a mesma intensidade. Então, aos olhos de Deus, um São Francisco e um Hitler receberiam o mesmo amor. Nenhum deles seria classificado como superior ou inferior.
Bem, foram 40 minutos, acho que é um tempo bom. Nós vamos parar por aqui e na próxima aula então a gente continua vendo mais algumas perguntas para que a gente possa então compreender essas 50 respostas, essas 50 questões que formam a doutrina espírita e, como eu falei no começo, não com caráter de doutrinação, querendo dizer que isso aqui seja verdade absoluta ou para fazer proselitismo, mas para entender como que a doutrina espírita entende algumas questões. E também nós não temos aquela pretensão de dizer que foram espíritos superiores que responderam para Kardec. Aliás, nós não sabemos nem se foram espíritos. Pode ser que as respostas fossem do inconsciente do médium que trabalhou com Kardec. Nós não temos acesso à pesquisa que Kardec fez. Ele disse que fez uma pesquisa, né? Mas nós não temos acesso ao como ele fez essa pesquisa. Quando que essas respostas foram obtidas, quem foi o médium que trouxe a resposta. Nós temos apenas o livro pronto. Então a doutrina espírita ela é feita a partir desse intercâmbio mediúnico, mas as respostas que foram trazidas para Kardec, elas formam também uma crença. Nós podemos aceitar essas informações ou não, crer nelas ou não crer. Aí entra a fé. Mas dizer que essas respostas são científicas é uma grande inverdade. E existem aqueles que falam que o Kardec usou um método que era do controle universal. Então que essas respostas teriam que ser universais, ou seja, a mesma em todos os lugares. Só que isso também é uma grande balela, isso nunca foi colocado em prática, né? Talvez hoje seria possível. Hoje, com a mediunidade já popularizada e com o recurso da internet, poderíamos fazer isso, uma pesquisa para ver até que ponto há universalidade nessas respostas. Mas como eu disse, a própria interpretação delas são muitas vezes contraditórias. Então, como eu coloquei para vocês na pergunta 1, quando você vai pegar livros aí de escritores espiritistas, né, que comentam o livro dos espíritos, vocês vão ver que cada um interpreta o Deus causa primária de todas as coisas de uma forma diferente. Então não existe assim uma interpretação que seria dita espírita. Por exemplo, vamos dizer que a Federação Espírita reunisse aí fizesse um congresso, reunindo aí os bambambãs do espiritismo, e eles chegassem a um consenso. Então eles falassem, olha, nós interpretamos que Deus causa primária de todas as coisas, é isso. Aí dá uma resposta, e aí sim, nós teremos a visão espírita daquele assunto. Mas enquanto isso não acontecer, o que nós temos são opiniões de espiritistas sobre as respostas do Espírito Verdade, que nós também não sabemos se é Jesus, como afirmam alguns, ou se é uma confraria de espíritos, como afirmam outros. E nem temos como afirmar que são espíritos superiores, que essa normalmente é uma questão interessante, porque como nós não vivemos o século XIX, ou se vivemos, não nos lembramos, né, estamos numa outra encarnação, é cômodo você dizer, Kardec entrevistou espíritos superiores. Agora, vocês que falam aí com o Pai Joaquim, com o Caboclo Birajara, com o Índio Folha Verde, esses são espíritos inferiores. Só Kardec contatou espíritos superiores. Quem fala isso é apenas um fanático, porque nós não temos como saber se de fato Kardec entrevistou espíritos superiores. Então é uma hipótese, não uma verdade absoluta. Então, como eu disse para vocês, o espiritismo ele é uma filosofia. Agora, é possível estudar o fenômeno mediúnico? Sim, é possível estudar o fenômeno quando ele acontece. Agora, as respostas dos espíritos, elas são subjetivas, são opiniões. E o fato de Kardec ter sistematizado essas respostas não garante que elas são verdades absolutas. Quem toma isso como verdade absoluta, infelizmente, é um fanático religioso. Bem, vamos parar por aqui e depois faremos a segunda aula, dando continuidade ao nosso estudo. Então tenham todos um ótimo... Bem, agora é noite, né? Mas não sei... Então tenham todos um ótimo dia e até um próximo encontro.